Falar sobre um assunto legal aqui, ó. Pensa comigo. Você aceita entregar 80% da sua empresa para alguém que não colocou dinheiro no caixa ainda? Pois é. Certamente é uma coisa para você pensar. Essa é uma realidade de algumas propostas de investimento que parecem uma grande oportunidade, mas que, se não forem bem analisadas, podem custar caro, muito caro. Isso é comum aqui no escritório. Então eu vou te explicar de forma simples o que pode estar por trás de algumas propostas de aporte de capital. Seja via mútuo conversível com opção de participação societária, compra das cotas, ou outras ferramentas como aporte de capital, tá? Esses mecanismos eles são muito comuns no mercado. E o ponto é, alguns casos, eles são exatamente o que o negócio precisa. Funciona, é saudável. Mas em outros casos, e esse é o ponto aqui desse vídeo, essas operações podem esconder um risco e o empresário muitas vezes percebe isso quando já é tarde demais. Então vamos lá. Funciona assim, ó. Primeiro, a empresa recebe uma proposta de um contrato de mútuo conversível em participação societária, um instrumento comum, que é um instrumento jurídico em que um valor é aportado como dívida, mas que ele poderá ser convertido em ações ou cotas na empresa no futuro, conforme as condições pré-definidas, e aqui é o ponto. Esse aporte não vem de graça. Ele está vinculado a garantias relevantes, por exemplo, como a alienação das próprias cotas da empresa, o que já representa um risco de perda de controle. E até, muitas vezes, a vinculação de bens imóveis dos sócios como uma mistura empresarial para que você tenha uma garantia desse valor que vai entrar. Tá? Então, mesmo antes de o investidor exercer qualquer direito de conversão ou se tornar sócio formalmente, ele já passa a deter, muitas vezes, direitos de ingerência administrativa. Isso pode incluir controle de contratações e desligamentos, proibição de contrair dívidas sem prévia autorização, submissão do plano de compras para aprovação do investidor, centralização de tesouraria com outorga de procuração pública, por exemplo, ou até o veto à atuação de pessoas dentro ali da empresa que está sendo investida. Isso é importante. Então, se o mútuo for convertido, a cláusula, por exemplo, de transformação obrigatória de sociedade limitada para sociedade anônima, o que implica muitas mudanças estruturais, possivelmente aumento de burocracia, obrigações de governança, regras mais rígidas de auditoria, prestação de conta, formalização de conselho de administração, conselho fiscal, uma série de questões. E aí, na prática, muitas vezes o que a gente vê é que essa proposta inclui opção de compra de até 36 meses com cláusula de diluição potencial até esses 80% que eu mencionei aqui. O que pode, de alguma forma, afetar substancialmente a participação societária do fundador. Qual que é a reflexão? Essas questões aqui é uma simulação, tá? Elas podem necessariamente ocorrer de outra forma, por exemplo. Mas pensa comigo. Vale a pena você trocar a autonomia que você tem dentro da empresa por capital? O investidor, ele vai ter a opção, por exemplo, de não converter em participação societária, mas você, empresário, já fica preso em uma série de obrigações desde o primeiro dia quando você aceita isso. E se o negócio melhorar antes da conversão em participação societária? O valuation, por exemplo, muitas vezes ele já vem travado desde o início. E esse é um ponto também para ser colocado como ponto de atenção. Então, se você precisa de capital, tudo bem. Isso faz parte do crescimento empresarial, é uma alavancagem normal. Mas nem todo capital precisa vir com mudança de controle operacional. Muitas vezes, por exemplo, uma linha de crédito bem estruturada ou um sócio estratégico mais alinhado pode fazer mais sentido do que o dinheiro externo e esse dinheiro ser trocado por controle absoluto. Então, antes de assinar qualquer tipo de operação dessa natureza, você tem que entender quais os impactos jurídicos, operacionais e financeiros dessa proposta. O ponto é entender efetivamente se esse dinheiro é bom para a sua operação, se esse dinheiro não vai custar caro demais. Então, fica aí a orientação para que entender que a empresa precisar de dinheiro é um cenário positivo. Agora, a empresa pegar esse dinheiro no mercado, eventualmente com um aporte de capital via mútuo conversível em participação societária, como eu mencionei aqui, pode ser que esse dinheiro custe demais. E aí é importante avaliar, beleza?